Hoje é Páscoa, é ressurreição, é vida em Cristo. Amém? Amém. Cristo ressuscitou, Ele vive. Aleluia. Ó Senhor, Senhor Jesus, nós te bendizemos, ó Deus. Tu és Deus, Senhor, e a morte não pôde te reter. A morte foi vencida afinal, por causa da tua vitória, Senhor, tua vitória na ressurreição. O poder que estava em ti, Senhor, tu colocaste em nossas vidas, poder da ressurreição. E nós te adoramos, Senhor, te adoramos nessa noite, celebramos o teu nome, celebramos tua vida, celebramos tua vida em nós, celebramos tua vida na igreja do Senhor. Amém.
Aleluia! Ele vive. É por isso que nós estamos aqui. Porque Ele vive. Porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Amém. Não há Deus como o nosso Deus. Qual é o Deus que verdadeiramente morreu e venceu a morte? Ninguém. E ressuscitou. E ainda assim deu vida a nós, ao seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Através da cruz, da sua
que ele viria, que ele sofreria, mas ele sofreria no castigo que ele sofreu. É o castigo que nos traria a paz. Era esse o castigo que estava sobre ele. Glória a ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu tudo. Tudo, Senhor, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu, Pai, o que tinha de mais precioso, que foi o teu Filho unigênito, o teu único Filho. O Senhor entregou a nós por amor, para a nossa salvação. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu tenho visto em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança. Eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu e deu seu Filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu perdão. Eu me dei perdão. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo,
Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Em minha esperança
triunfal. Eu estou satisfeito no Senhor. Amém. Estamos supridos no Senhor. Muito bem. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Tá? Já vai abrindo a sua Bíblia. Eu queria ter um tempo com você para falarmos sobre a Páscoa. Mas antes disso eu queria pedir a Rosana que fizesse uma oração. Né? Não sei se cumprimentar, se tem algum aviso agora. Não sei, mas acho que pode ser depois, né? Nós vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor, é maravilhoso, Deus, que nos impedimentos que temos hoje, Senhor, de nos reunir, Tu sabes, Senhor, mas o Senhor não nos deixa totalmente desprovidos. O Senhor sempre vem em socorro da necessidade de Sua igreja. E verdade. O Senhor providenciou esses meios tecnológicos, os meios de tecnologia mesmo, para que nós estivéssemos, sim, Senhor, aqui reunidos, ainda que a distâncias nos afaste, mas o amor de Cristo nos une, a unidade que temos no Senhor faz com que nós estejamos com os corações unidos numa só esperança, numa só alegria, que é saber que o nosso Senhor ressuscitou e que essa realidade vive em nós e que essa realidade está nas nossas vidas, porque temos comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque Tu abriste um novo e vivo caminho para nós de acesso a Deus. Obrigada, Senhor. Amém. 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 Que bênção estarmos juntos aqui, meus irmãos, celebrando a Páscoa. A Páscoa é uma festa muito antiga e a gente vai conversar um pouco sobre a origem da Páscoa. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. E o nosso tema hoje é exatamente esse, a passagem, a Páscoa, esse tempo que Deus nos deu. E nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 14. Depois nós vamos ler mais à frente, mas inicialmente esse texto, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, ou um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá,
quando eu ferir o Egito, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo para sempre. Antes de nós já entrarmos na sequência do texto, e antes de nós meditarmos já na Páscoa como um todo, eu já quero adiantar umas coisas aqui para vocês que tocam muito o meu coração. Primeiro, aquele cordeiro da Páscoa judaica, da primeira Páscoa, tinha que ser imolado ao pôr do sol, no final da tarde. Grave isso. Aquele cordeiro estaria sendo morto no final da tarde. Cada família deveria ter um cordeiro, e aquele seria considerado o primeiro ano para os judeus. Veja só que coisa interessante. Ali zerava o calendário judaico e ali começava um novo tempo. Naquele momento ele seria o primeiro, deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, aquele momento era tão especial que a partir daquilo ali, o ano novo seria aquele mês, né? Olha só, eu já vejo aqui uma comparação com o último cordeiro. Esse é o primeiro cordeiro. O último cordeiro é Jesus Cristo. E o último cordeiro, Jesus Cristo, também iniciou um novo tempo. Zerou o calendário. Começou tudo. Isso tem muito a ver com a nossa vida e com o que Ele faz na nossa vida. Ele também foi morto, como nós cantamos aqui mais cedo. Ele também foi morto no final da tarde. Ele também foi morto até o final da tarde. Ele foi recolhido ao sepulcro, porque semelhante ao primeiro cordeiro, que era um símbolo do último cordeiro, esse cordeiro da saída do Egito é um símbolo de Jesus. A Páscoa é Jesus. Então, por isso nós precisamos compreender tanto a primeira como a última Páscoa, porque elas são a aliança que temos com Cristo. Voltando para o texto de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler agora do versículo 29 até o versículo 42. Acompanhem comigo a partir do versículo 29. Êxodo 12, 29 a 42. Então, à meia-noite, o Senhor matou, agora já é a execução do plano de Deus. O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as suas crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento.
A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. Que maravilha, que bênção de Deus. A Páscoa, portanto, foi instituída por Deus quando da libertação do povo de Israel da escravidão. Essa foi a primeira Páscoa, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. E a segunda Páscoa, a última, ela foi a libertação do povo de Deus do pecado, da morte, do mundo e do mal, como diz o cântico, né? Então, um povo que estava escravizado, amedrontado, explorado, viu as grandes obras do Senhor, que Ele as executou para libertar os seus queridos, o seu povo, da escravidão. Deus cuidou de Moisés, ali desde o seu nascimento, quando milagrosamente, por cuidado de Deus, pela providência divina, Moisés foi preservado no meio da morte, como nós vimos um dia desses aqui. A tentativa de Faraó de matar os novinhos de Israel, né, as crianças. E Deus então colocou Moisés num treinamento. Deus primeiro deu a Moisés a oportunidade de viver com a sua mãe biológica, coisa que ele não poderia ter vivido. Depois Deus levou Moisés para o palácio. E Moisés viveu como príncipe, aprendeu a lei, aprendeu a ler, escrever, aprendeu a ciência. Moisés se tornou um homem com muito conhecimento e também com habilidades de gestão. Moisés se tornou um estadista. Moisés recebeu instrução para se tornar rei, até rei da maior potência daquele tempo, maior potência econômica, bélica, maior potência, o país mais poderoso daquele tempo. Mas Deus tinha um projeto muito maior para Moisés do que ele ser algum tipo de príncipe do Egito. Então, depois disso, depois de 40 anos sendo treinado no Egito, no palácio, Deus levou Moisés para ser treinado em outro lugar, no deserto. Agora Moisés não tinha mais as vestes principescas, Moisés já não estava mais num ambiente luxuoso, Moisés não tinha ninguém cuidando dele, ele estava sofrendo, mas ele teve um grande discipulador chamado Jetro, que foi o seu sogro, e ele aprendeu ali no deserto a cuidar de ovelhas, a ser pastor de ovelhas. Então, por um lado, ele tinha aprendido a ser um grande líder, mas agora ele estava aprendendo a ter sensibilidade, a cuidar de ovelhas. E aí, depois de 40 anos no deserto, é isso mesmo? Ele agora tinha 80. Já pensou? E aos 80 anos, Deus o chama para iniciar uma nova jornada. Toda vez que eu falo isso, eu fico em dúvida, porque é tanto tempo, com 80 anos, né? Aí eu fico pensando se eu não estou me enganando, mas é isso que diz a palavra. Com 80 anos, ele ia começar a sua grande jornada. E aí ele vai até o Egito para, usado por Deus, retirar o povo dali. E agora chegou o momento, depois das 9 pragas, chega o momento da 10ª, última e derradeira praga que seria lançada sobre o povo do Egito. Essa última foi letal, era a morte de todos os primogênitos, mas sobre os filhos de Israel não veio
esta praga, pois havia o sangue do Cordeiro nas suas portas. Graças a Deus. A Páscoa, ela tem, essa palavra Páscoa tem vários sentidos e ela nos dá uma compreensão de várias formas. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns sentidos ou algumas compreensões da Páscoa, para que a gente entenda isso, né? Primeiro, uma palavra encontrada em alguns escritos antigos egípcios, tem uma palavra lá que é até difícil falar, porque é na língua egípcia antiga, e é mais ou menos uma coisa assim como pesh, tá? E essa palavra, ela significaria algo mais ou menos como a pancada, abordoada, a paulada, certo? Então, isso bem que poderia se referir, nesse momento aqui, ao golpe mortal dado por Deus àquele povo naquela época, porque foi um golpe terrível. Numa noite, morreram todos os primogênitos. E no dia seguinte, aliás, logo depois, alguns dias depois, quando o faraó alcançou o povo de Israel na beira do Mar Vermelho, aquele povo todo o povo do Egito, os guerreiros do Egito, o exército do Egito, o faraó, foram mortos também. Então, a mortandade foi muito grande e a pancada foi muito grande na terra do Egito, naquele tempo ali. Então, isso ficou registrado na história. Normalmente, os imperialistas, os imperadores, os absolutistas não gostam de registrar as suas derrotas. Por isso tem poucos registros do lado de lá, né? Porque normalmente quem ganha a guerra conta com mais detalhes, né? E então, no caso, não se encontra muito lá na história egípcia isso. Mas essa palavra fala muito, porque realmente foi uma pancada mortal dada por Deus aos que aprisionavam o seu povo. E para nós, isso significa que a morte e a ressurreição de Cristo, ela foi uma pancada, foi a maior pancada que o inferno recebeu em todos os tempos. Foi a morte e a ressurreição de Cristo. Então, foi uma peste sobre o inferno, uma pancada sobre eles, mortal. Mortal e surpreendente, né? Eles não entenderam nem de onde é que veio aquela pancada, porque acreditavam ter obtido a vitória. Mas 1 João capítulo 3 e 8 diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso mesmo que ele veio. Foi para isso que Moisés foi para o Egito. E foi para isso que Cristo veio à terra. Foi para destruir as obras do diabo. Um outro termo usado é passar ou pachá, que significa passar por cima, né? Que deu origem à palavra utilizada hoje para a Páscoa judaica, que é Pesach, né? Então, passar por cima, indicando que Deus passou sobre o Egito e que Deus pulou as casas dos hebreus de Israel, dos israelitas. As casas que tinham a marca de sangue nas suas portas, por lá Deus passou por cima, Deus pulou, né? Então, o entendimento aqui dessa palavra é passar por cima, tá? Significa que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nele temos a redenção. Portanto, nenhuma condenação há para nós, os que estamos em Cristo Jesus. Romanos 5 e 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, agora, no hebraico, a palavra que dá origem, ela tem um sentido de paz e segurança. Dá um sentido
de paz e segurança. É a terceira coisa. Primeira, pancada sobre os inimigos, né? A segunda, passar por cima, ou seja, não imputar sobre aqueles que têm o sangue de Cristo a condenação dos seus pecados. E agora o terceiro sentido, paz e segurança, mas que paz e segurança? Resultantes de uma aliança firmada. Ou seja, suponha que existiam 2 reinos em guerra, e um desses reinos manda um tratado de paz, uma proposta de paz, e nessa proposta de paz tem lá os contratos, os itens, as cláusulas, e essas cláusulas foram aceitas. Então, fruto desta aliança, existe paz entre essas nações e existe segurança. Então todo mundo fica tranquilo, não vai ter guerra. Então é isso que significa a Páscoa, é a feitura de uma aliança de paz e segurança. Por isso que Jesus disse na noite em que ele foi traído, ou seja, na noite que ele foi preso e começou o seu sofrimento ali para a morte, ele fez uma ceia com os seus discípulos. E ele disse, quando ele levantou o cálice, ele disse, este cálice é a aliança no meu sangue. Então, ali ele estava dizendo, vocês agora podem ter paz e segurança em Deus, porque Deus, que era o inimigo da humanidade, por causa dos pecados da humanidade, agora tem paz com vocês nesta aliança, que traz também segurança de que nós não morreremos. Porque imagine, todas as casas tinham alguém morrendo. E ali naquelas casas dos judeus não havia morte. Mas eles começaram a escutar gente chorando, gente gritando, sofrendo. Então, mas eles tinham uma aliança com Deus e eles tinham segurança. Aqui não vai entrar essa peste. Aqui não vai ter esse problema. Eu quero fazer uma pausa aqui para explicar um pouco sobre essa Páscoa que o mundo comemora. Nós, interessante, porque a Páscoa dos cristãos, ela é na data errada. Nós comemoramos com praticamente todas as festas cristãs, mas nós comemoramos essa data pelo calendário que é um calendário, como é que chama aquele povo que não é crente? Não. Pagão, é isso aí, o povo que não é cristão, né? Ainda bem que tem um pessoal aqui me ajudando, né? Então, é um calendário pagão, visto de acordo com as fases da lua e tudo mais. Que também o calendário judaico é lunar, mas isso não é o problema. O problema é que o bom mesmo seria se a gente comemorasse a Páscoa no tempo da Páscoa judaica, porque Cristo morreu foi na Páscoa judaica, por isso que eles tinham pressa, porque não podiam deixar fazer tudo que fizeram com Cristo depois da Páscoa, ou durante a Páscoa, e eles tinham pressa, mas não sabiam que Deus tinha um propósito de que o Cordeiro fosse sacrificado exatamente na Páscoa. Se sabiam, mas não conseguiram, pelo ódio e pelo pecado, pela cegueira, não conseguiram entender isso. Mas aí explicando, essa Páscoa que nós comemoramos, que se comemora, com doces e com coelhos, ela tem uma origem, ela não vem assim do acaso. Por que um coelho? Você já parou para pensar? Por que um coelho? De onde é que veio isso? Não, porque tem gente que diz assim, o coelho é o símbolo da fertilidade. Todo mundo sabe que o coelho gosta de ter menino, Coelhinho, Menino não, se deixar, ele procria rapidinho, Mas por que o coelho é usado na Páscoa por ser um símbolo da fertilidade? Se a Páscoa não fala de fertilidade. A Páscoa não fala de morte e ressurreição. A Páscoa, na verdade, fala mais de morte mesmo. Para os cristãos é a ressurreição. Para os judeus, a saída do Egito. Então, que história é essa de coelho, hein? E doce, chocolate, Eu gosto,
Mas eu até, se não tiver, eu aguento sem comer o chocolate só nessa época, né? Depois a gente come o chocolate. Mas assim, que história é essa, né? Então ela vem vocês já devem ter visto, talvez, na TV, de uma cultura muito mais europeia, né? Nórdica, germânica e anglo-saxã, que aí afeta também os Estados Unidos, que é uma cultura de pintar ovos mesmo, ovo de galinha, e eles escondiam, ainda fazem isso, escondiam, e uma das brincadeiras da Páscoa era os meninos irem procurar os ovos de Páscoa, que eram ovos mesmo, não é ovos de chocolate, eram ovos cozidos e pintados, faziam umas pinturas bem coloridas. Daí os easter eggs, né? Easter eggs que estão no filme. O que é easter eggs? É ovo de Páscoa, traduzindo do inglês para o português, né? Que nos filmes, aí o pessoal gosta de encontrar, são coisas escondidas que você descobre lá no filme, ou seja, ovos escondidos. Mas o que é que isso tem a ver? Aqui na Bíblia a gente lê o texto, não fala de ovo, não fala de coelho. E ao mesmo tempo eu nunca vi um coelho botar um ovo. Não sei na sua terra, mas na minha terra, Crateús, coelho é macho, é coelho, não bota ovo. Galinha é galinha, coelho é coelho. E aí tem esse negócio, um coelho que traz isso para mim, né? Um ovo, 2 ovos, eu nunca vi também isso. Bom, aí, de onde é que vem então isso? Isso vem de uma cultura até horrível, né? Vem de uma deusa, né, chamada Ishtar. Por isso daí a origem, ou Ostara, tem várias variações, né? Eu gosto desse Ishtar, porque ela tem muito a ver com o nome da Páscoa em inglês. Por que Páscoa em inglês não é Pesach? Igual do judaico, né? Porque a Aleluia, por exemplo, é uma linguagem universal. Páscoa também deveria ser. Então, Easter em inglês, né? Ou em alemão, se não me engano, é Oster. Então tudo tem essa mesma variaçãozinha, né? De onde é que vem? Vem da deusa Ishtar, da deusa da aurora, a deusa Ostara, que é a mesma deusa Vênus, que é a deusa de quê? Da fertilidade. Olha onde é que vem a fertilidade da Páscoa. Essa deusa. E o que é que elas faziam? As bruxas lá, né? Como é que chama? As adoradoras, sacerdotisas. As sacerdotisas dessa deusa, num tempo bem antigo, né? Elas procuravam lebres, não era coelho, era lebre. Você sabe que o coelho é parecido com a lebre. Então eles procuravam lebres, e a lebre, como é parente do coelho, também se procria muito rapidamente, mas elas usavam numa noite determinada de uma lua lá, não sei se era uma lua cheia, para fazer suas mandingas. E uma das coisas que elas podiam prever o futuro olhando para as entranhas das lebres, né? Então elas sacrificavam essas lebres para ver ali o futuro nelas, sei lá, umas macumbaria lá que faziam, certo? Então, daí veio esse costume. Então, é meio estranho, né? Mas faz todo sentido. Então, a gente começa a entender por que a fertilidade, por que o coelho, que era a lebre, virou coelho aqui, né? E por que os ovos. Então, gente, cuidado, vamos entender o que são as coisas. Pastor, quer dizer que não pode comer ovo de Páscoa? Eu não incentivaria, mas se você ganhar coma, ore sim, Deus abençoe, né? E como? Se você não tiver problema no coração, diabetes, essas coisas, pode comer, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas sabendo que aquilo ali é apenas um chocolate. Não tem nada tá a ver bom? com Jesus. Tem nada a ver com Jesus, por favor, tá bom? E se você puder não incentivar, sai muito mais barato comprar um bocado de barra de chocolate mais gostoso e deixa lá o ovo de chocolate. Bom, vamos aqui voltar à Páscoa que nos interessa. Cada família deveria preparar para si um cordeiro. Sim, existe um cordeiro
que é suficiente e perfeito para cada um de nós, para cada família. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele é suficiente. Quando ele diz assim, um cordeiro para cada família, é porque ele está falando da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, você não precisa de mais nada, é um cordeiro para a sua família. E ele é mais do que suficiente, porque quando a família era pequena, ele dizia, agora traga outra família para comer com vocês. Mas nunca 2 cordeiros. Um cordeiro para a família ou um cordeiro para 2 famílias, mas nunca 2 cordeiros, porque ele é único. Jesus é único, Jesus é suficiente para nós e para as nossas famílias. E aí, terminada esta introdução, vamos aqui aos pontos. Primeiro, o sangue nos umbrais das portas. Como era? Na viga em cima, mais conhecida hoje em dia como vega, né? E verga, né? E nas laterais das portas, né? Então é mais ou menos no forramento das portas. Não sei se naquela época tinha forramento. Aí lá em cima da porta e nas laterais. Então aqui tem 2 significados. Primeiro, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Você já conhece esse significado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. Não fica nada, está liberado. Pastor, mas e o pecado dos outros também? Porque a gente gosta de ouvir para nós, né? Os nossos pecados estão perdoados. Isso é maravilhoso, mas quando fala do pecado dos outros, aí a gente quer que desça a chibata. Mas não é assim. Cristo perdoou suficientemente para sempre os pecados todos, nossos e dos nossos irmãos. Bom, mas aí tem um negócio interessante. Tinha um lugar certo de colocar o sangue. Não podia só rebolar o sangue assim na porta, não. Como era? Tinha que, mais ou menos, pintá-los com sangue em cima e dos 2 lados. Agora, se você observar bem, você está formando ali exatamente o quê? Uma cruz. Uma marca de cruz. Né? Uma marca de cruz na vertical e na horizontal. Quando Cristo foi crucificado, certamente ficaram na cruz marcas dos cravos nas suas mãos e da sua cabeça também e dos seus pés. Então ali estava a marca de Cristo. Eles nunca iam entender isso, porque eles não sabiam, né? Naquela época nem tinha crucificação. Mas Deus já estava dando ali um sinal de que seria a verdadeira Páscoa e que aquela Páscoa inicial era apenas uma sombra do que estava por vir. E a cruz, meus irmãos, o que ela tem a ver com o perdão? Tudo, né? Mas o perdão de Deus, ele se completa na cruz. Porque Deus poderia simplesmente dizer assim, tá bom, está perdoado, não vou mais ligar para os seus pecados. Por que tinha que ter a cruz? Porque a cruz, ela não somente perdoa os pecados, ela purifica e liberta dos pecados. O sangue de Cristo, ele purifica. Você vê que o termo usado é esse. Não é só perdoa, porque realmente ele perdoa, mas ele também purifica. Existe uma diferença nisso. Ele lava de todo o pecado e liberta também do poder do pecado. Como nós estudamos com o pastor Roberto, de sexta-feira para cá, ele nos atraiu lá naquela cruz para nos fazer morrer os nossos pecados. Morrer o velho homem, morrer a velha natureza, para ressurgir uma nova natureza, uma nova criatura, feita nova em Cristo Jesus. Segundo ponto aqui dessa Páscoa, ela era para comer com pressa. Por isso, não dá nem certo ser com chocolate, porque chocolate a gente quer comer devagar. Tinha que ser mesmo com pressa o negócio aqui. Então eles matavam o cordeiro, assavam no fogo e tinha que comer com pressa. Não havia tempo a perder. Eles comeram rápido, com as bagagens arrumadas, cajado na mão, mochila nas costas. Não tinha mochila, né? Aí, se fosse hoje, mochila nas costas, arrumado para a viagem. Em pé. Em pé. Não era uma festa de comer, assim, de ficar se divertindo. Não era churrasco. Era um tempo de reflexão e de preparação, porque não havia tempo a perder.
A comunhão com Deus que está proposta na sua palavra hoje para você é urgente, é para hoje, é para agora. O arrependimento é urgente. Não espere que venha um tempo bom. Não espere nada. Corra agora para Jesus. Busque Jesus enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto, enquanto está acessível. Procure hoje mesmo o caminho do Senhor. Tenha pressa. É urgente a comunhão com Deus. Terceiro aspecto da Páscoa. Passando por cima. Ele diz, passarei por cima. O sangue de Cristo nos livra da ira do Senhor. Sim, a ira do Senhor ainda existe. Mesmo no Novo Testamento. Ele é o mesmo. E só a graça e a misericórdia de Deus, por meio do sangue de Cristo, para nos livrar desta terrível ira divina sobre o pecado. Ele hoje ainda passa por cima, se o sangue de Cristo está ali sobre nós. Todos nós devemos, portanto, clamar a Deus. Senhor, tem piedade de nós. Nós aprendemos nesses dias o que nós já somos em Cristo. Isso, olha, Cristo fez uma obra, nos libertou plenamente, para sempre. Aleluia. Nos fez morrer, ressuscitar. Temos vida nova com Ele. Mas nunca deixe isso se tornar motivo de orgulho para você. De se achar que está acima das camadas de turbulência. Não, entenda. Você é pó. Você é barro. Tem um tesouro dentro de você. Mas você é feito de barro. Cuidado, né? Bom, e quarto aspecto, os egípcios foram despojados. Então, na saída, Moisés disse, israelitas, vão nas casas aí dos egípcios e peçam presentes, peçam coisas. E diz que os egípcios começaram a entregar objetos de ouro, de prata, coisas preciosas, eles começaram a dar para os israelitas. E eles saíram com muito ouro, tanto é que fizeram o tabernáculo e tiveram ouro para se sustentar durante muito tempo. Então, depois de mais de 400 anos vivendo no Egito, e a maior parte deles trabalhando como escravos, na verdade os egípcios deviam isso aos israelitas. O povo de Israel não saiu de mãos vazias. O Senhor não permitiu que eles saíssem de mãos abanando. Então eles saíram com gado, saíram com seus rebanhos, saíram com seus pertences e saíram também com ouro e prata, coisas preciosas que foram dados pelo Egito. Assim também nós devemos entender que nunca saímos das tribulações de mãos vazias. Nós nunca saímos das tribulações de mãos abanando. Sempre aprendemos, sempre somos fortalecidos e o Senhor nos enriquece de várias formas. Sabe, irmãos, nós temos passado por um tempo difícil, mas eu lhe digo, nós não vamos sair de mãos abanando, nós vamos sair enriquecidos em Cristo. Amém. Nós vamos sair cheios de preciosidades espirituais. Porque como nós cantamos hoje aqui, nós temos Cristo, nós temos a esperança, nós temos a vida, nós temos a abundância. Ele nos deu tudo. Ele é tudo. Tendo Jesus, temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada, diz o cântico. Meus irmãos, os israelitas tiveram problemas ainda na sua caminhada, mas a partir daquele dia eles estavam livres do poder do Egito. Cristo veio para nos trazer essa liberdade, essa vida nova, para mudar a nossa história. Ele nos fez morrer para o pecado e viver para Deus. Nos tirou da lama e nos colocou firmados na rocha. Nos tirou de uma vida sem sentido e nos colocou diante do Senhor para o servirmos e viver com Ele para todo sempre. Ele é o nosso Deus,
aquele que derrota os nossos inimigos e nos traz para si mesmo. Ele tem esperança para você. Ele tem um depósito maravilhoso de coisas preciosas para cada um de nós. A Páscoa foi uma noite para ser recordada sempre, diz a palavra. Mas já veio a segunda Páscoa, o último Cordeiro, a verdadeira Páscoa de Cristo, que trouxe a morte do velho homem e nos proporcionou uma nova vida nele mesmo. Lá no Egito, morreram os primogênitos. Primogênito é o filho mais velho de cada casa. Em Cristo, quando Cristo morreu, também morreram os primogênitos. Ou seja, o homem, o primeiro Adão, morreu ali. Então, é o primogênito, né, de Deus, da raça humana, né? O primogênito morreu ali. E Cristo, ao morrer e ressuscitar, assumiu a primogenitura, por ser o segundo Adão, né? Então, Cristo assumiu essa primogenitura exatamente ali, na morte do primeiro Adão, sabe? Então, a Páscoa matou também o primogênito, matou o seu primogênito, o seu velho homem. É isso que precisa acontecer, se não aconteceu ainda. Aliás, eu quero lhe dizer que já aconteceu. Você precisa crer hoje na morte do seu velho homem. Por que eu tenho que crer nisso? Porque é uma informação que nos chega através da palavra de Deus. Você pode ler em Romanos 6. Já morreu, meu filho. O seu velho homem já se foi. E não somente morreu, se você não sabe, ele já foi até enterrado. Agora ele de lá não volta mais. Mas o novo homem sai do mesmo lugar onde foi enterrado o velho, para a vida eterna em Cristo Jesus. E o que eu preciso fazer para isso? Já que é uma notícia tão boa, apenas crer. E se considerar, como diz Romanos 6, ele disse, sabendo isto, aí lá na frente diz, agora considerai-vos. Se considere parte da obra de Deus. Se considere uma nova criatura em Cristo. E você vai vivenciar essas maravilhas de Deus. E para finalizar, eu quero lhe dizer que ainda haverá uma outra passagem. Uma terceira e última, né? Essa, eu creio que está chegando, está bem breve. Aguardamos atentamente por esse dia em que o Senhor voltará com toda a sua glória e majestade, e os seus reunidos para sempre viverão com Ele. Ele não tarda. O noivo vem, o cordeiro vem de novo e vai manifestar o seu poder e a sua glória sobre nós, para que o mundo conheça o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero desejar e pedir a Deus que você, se você ainda não conhece a Jesus, o conheça hoje como cordeiro. Porque um dia ele virá como um leão que ruge e não será bom para aqueles que não o conhecem, para aqueles que ainda não têm um relacionamento com Ele. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudança de vida, é dia de nova vida em Cristo Jesus. Creia. Nós vamos orar, vou pedir que a Rosana, se quiser, pode comentar também, pode orar. Amém. Amém. Amém, Senhor. Que maravilha nós ouvimos hoje, né? Que o Senhor Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi morto, né? Que foi morto por causa dos nossos pecados. E foi morto para sepultar de vez a nossa escravidão que a gente vivia, querendo fazer o bem, mas sem conseguir fazer o bem, porque todos querem fazer o bem.
Todos querem ser bons, todos querem ser pessoas do bem, como se diz hoje, né? Ninguém quer ser pessoa do mal. Mas a verdade é que nós nascemos com uma inclinação para fazer o mal que nós não queremos fazer e não conseguir fazer o bem que nós queremos, né? E só Jesus pode resolver essa contradição na sua vida e na minha vida. Só Jesus nos dá essa capacidade, porque Ele nos libertou desse império das trevas, da escravidão que Satanás tinha sobre nós, né? Das dívidas do pecado que nós tínhamos. Ele morreu para que a nossa consciência fosse limpa, né, de todo pecado. Então, eu quero orar com você e quero orar para que o Senhor Jesus venha agora na sua casa. Que Ele seja esse cordeiro suficiente para a sua vida. Se você está ancorando a sua vida noutra coisa, noutra esperança que não seja Cristo, que hoje você possa receber Jesus como sua única solução e esperança. E que Ele possa ser suficiente para você e para a sua família. Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite. Que essa palavra, Senhor, encontre corações sedentos. E que ela possa, Senhor, ser um bálsamo. Que ela possa ser a cura para o pecado, a cura para uma vida sem sentido, a cura para uma vida triste, para uma vida solitária. Que Jesus Cristo venha preencher esse vazio do coração humano que só Ele mesmo pode preencher, porque nós fomos feitos para Ele. Nós fomos feitos para Jesus. Nós nascemos e fomos criados para Ele. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um que está ouvindo, assistindo essa ministração. E que o Espírito Santo de Deus possa levar essa palavra e fazê-la frutificar para a vida eterna, trazendo vida eterna àqueles que ouviram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, você tem estado conosco aqui todos os dias, ao meio-dia, e tem sido uma bênção. Quero lhe convidar a estar também conosco. Eu sei que algumas pessoas têm chegado hoje aqui entre nós, e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por estar acompanhando. Quero incentivar você a estar também todos os dias, ao meio-dia, aqui na oração. Nós temos uma oração todos os dias ao meio-dia, de meio-dia até meio-dia e meia, meio-dia e 40. Então, dá para você esperar um pouquinho e almoçar depois. Pode até almoçar junto, né? Durante a oração não faz mal, né? Então, fica à vontade, tá? Mas queria que você estivesse com a gente, nos acompanhando. Tem sido uma bênção. E também a programação da igreja está sempre sendo disponibilizada pelos meios. Se você acompanha aí, se inscreva no Instagram, siga o nosso perfil, siga no YouTube, sabe? Dá o like lá, né? Compartilha, se inscreve no canal. É importante para a gente que você esteja abençoando os canais de multimídia da igreja, né? De mídia digital da igreja. E para nós é uma honra tê-los aqui com a gente. Vamos cantar mais uma vez? Deus, Ele nos deu todas as coisas. Deus me deu tudo, me deu seu Filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Jesus
Jesus, eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho esperança, tenho um tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Amém. Nós temos Jesus, temos a Ti, Senhor, nada nos falta. Estamos supridos de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui assistindo, ouvindo, vendo. O Senhor os abençoe, o Senhor os guarde de todo mal. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, no seu coração. Que o Senhor resplandeça na sua casa e que o Senhor abençoe essa igreja que se reúne, que se chama Igreja Renovo, mas também toda a igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e até amanhã. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Até amanhã. Feliz Páscoa, feliz ressurreição. Amém. Tchau, tchau.